sejas meu universo. Boa tarde, boa noite, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Não sei que hora que você está acessando essa programação, mas eu sei que ela está disponível na nossa galeria às meio-dia, todas as quartas-feiras. E hoje nós voltamos com essa programação que tem trazido alimento. Eu agradeço a todos que assistiram o último, Alimentando o Nosso Lar, ou o seu lar. E apoia a gente também no Lá Vem a Bomba. O Lá Vem a Bomba estava bombástico e nós falamos do assunto um pouco da Copa. E o pessoal ficou meio desanimado, hein? Fica desanimado. É Bíblia, entendeu? Então, não foi sendo legalista nem nada, mas a gente tem que falar o que é verdade, porque a Bíblia fala que tudo além da verdade. Amém? Irmãos, vai ficar aqui, tá? Os nossos patrocinadores, os trabalhos que é apoiado, para que a gente não perca tempo, visite lá, apoie. Eu peço também que no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe o like para que o nosso auxílio, para chegar até você que é o YouTube, entenda que o conteúdo é relevante e possa alavancar para outras pessoas. E não deixe de seguir a gente também lá no Instagram. Nós também estamos no TikTok, nas páginas aí. Então compartilhe, porque aqui não é por aquilo que a gente fazemos, mas por aquilo que Deus faz. Amém? Então vamos lá, fecha a tela e abre a tela. Hoje nós vamos trazer por ciência um tema que eu vejo que ao pouco está ficando esquecido nos altares. Vivemos um período a qual que nós estamos pensando no agora. Tivemos o pico das pessoas ficar ansiosas com o amanhã. Querer tanto o amanhã que elas são ansiosas. Agora as pessoas estão pensando tanto no agora que esqueceu da glória futura. Então hoje nós vamos abordar um tema que é os fins dos tempos. Estamos mesmo preparados? Está escrito uma base bíblica para a gente evoluir esse assunto, para trazer para a sua vida, que é Mateus capítulo 24, verso 42. Não vou explicar o texto, mas eu vou evoluir o versículo que foi separado. Está escrito assim: portanto, vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Irmãos, tivemos uma época, uma acessão de falar muito sobre os últimos tempos, a vinda do Senhor. E hoje eu vejo que isso está se esfriando, porque as pessoas elas estão selecionando o tempo que ela quer estar com Deus e não quer mais todo o tempo. E nos últimos anos, o mundo tem vivido tempos de muitas incertezas, como guerras, crises, doenças, violências, uma sociedade cada vez distante de Deus. Só que ela esqueceu que tudo isso que ela está vivenciando é tudo que Deus deixou relatado na palavra dela. Na palavra dele. Na palavra dele. Então, automaticamente, a gente temos que entender que Deus ele é tão poderoso que ele não faz nada sem antes avisar os seus. E se hoje você está desanimado pelas guerras, doenças, violências na sociedade, você tem que estar mais próximo de Deus ainda, porque a sociedade te surpreendeu com isso e Deus já te avisou sobre isso. E isso leva, irmãos, muitas pessoas a fazerem algumas perguntas, que é: estamos vivendo os últimos dias? Uma pergunta. A Bíblia não foi escrita para nos deixar, irmãos, com medo. Escreve isso. A Bíblia nunca foi escrita para nos deixar com medo. Ela foi escrita para nos preparar. Então, sempre quando você vai ler a palavra de Deus, ou você vai ter comunhão com Deus, ou no culto da igreja que você frequenta, sempre vai ser um preparo de Deus para você habitar na terra, porque um dia você vai viver no céu. Porque aqui nós sobrevivemos, no céu nós viveremos. Amém? E o maior sinal dos últimos tempos não é o que está acontecendo no mundo, para mim. O maior sinal dos últimos tempos é o que está acontecendo dentro dos corações daqueles que se diz que ama a Deus. Porque o que está acontecendo no mundo
já está destinada a acontecer, porque o mundo, desde quando o mundo é mundo, há guerras, há doenças, há violências, há essas situações atuais. Hoje são mais assistidas pelo advento das redes sociais, só que isso basicamente sempre aconteceu. Mas só que tem um texto que fala que por multiplicar a iniquidade, quer dizer, os erros, o amor de muitos esfriaria. Então a gente estamos entendendo que o que está acontecendo no coração das pessoas estão denotando que elas não estão se preparando ou preparadas para esperar o seu Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 4, fala algo muito interessante, que é assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está tão incrédulo ao ponto de estar usando o colírio de Satanás para ofuscar sua visão diante de Deus? E Paulo não está dizendo que Satanás tem mais poder do que Deus. Ele está dizendo que muitas pessoas escolheram dar mais atenção ao mundo do que à voz de Deus. Entendeu isso? Hoje existe tempo para tudo. Tempo para o celular, tempo para a rede social, tempo para as séries, tempo para o trabalho, mas cada vez menos tempo para a Bíblia, oração e a vida com Deus. Só você e eu fazer uma autoanálise. Você tem tempo para tudo nessa vida, mas você esqueceu do tempo de Deus. E aí, quando eu perco o tempo de Deus, eu estou perdendo o tempo de acreditar na promessa, o tempo de esperar a volta do Senhor, o tempo de aguardar o que Deus tem para nós. Irmãos, a nossa mente, ela sempre será moldada pelo que mais nós consumimos. A nossa mente, ela é um algoritmo, como tem na internet. Tudo que você mais vive é aquilo que você mais vai aquecer o seu coração. Se você vive cada vez mais um comodismo, você não vai levantar da cama. Se você vive cada vez mais uma vida ativa, você não vai ficar sem praticar o seu esporte. Se você vive próximo da palavra de Deus, você não vai deixar de acreditar nas promessas de Deus. E nós vivemos um tempo que todos os pastores têm que parar de cometer um erro. Isso vai um alerta. Para de querer achar que você, temos capacidade de fazer alguém amar a Deus. O mandamento ele não é para um incentivar o outro. O mandamento é individual. E a Bíblia fala, ame a Deus acima de tudo. Então, a gente comete muito esse erro de sofrer por isso. E se estamos consumindo mais o mundo, irmão, pensaremos como o mundo. Não tem outra explicação. Não é à toa que hoje tem crentes que vai para a internet falar que não acreditam em milagres. Tem crentes que falam que não acredita mais na igreja. Tem crentes que falam que não acredita mais na volta de Jesus porque estamos consumindo o mundo. E aí remete ao que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 4:4. Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, por isso que eu te pergunto, em qual posição que você está? Eu vou fazer uma observação para nós aqui. O que tem ocupado o nosso lar e o nosso tempo? O celular tem falado mais conosco do que Deus? É uma pergunta. E eu vou fundamentar aqui para que a gente corra para o final. Por que estamos perdendo o desejo pela volta de Jesus? É para fundamentar. Anota no seu coração. Por que estamos perdendo o desejo da volta de Jesus? Porque o que eu estou vendo é pessoas suicidando, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas insatisfeitas com a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eles buscam muita satisfação nessa terra e esqueceu do gozo que espera no céu. E aí, irmãos, em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 3 e 4, está escrito algo interessante, que é: nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo, aonde está a promessa da vinda? Então, no começo da igreja, os cristãos viviam esperando Jesus. Hoje, muitos vivem como se ele nunca fosse voltar. A vida ficou cheia, mas o coração ficou vazio de Deus.
E se o humano se apega facilmente ao que vê, ele dificilmente vai voltar a acreditar naquilo que não vê mais. E quando tudo gira em torno do dinheiro, da casa, do carro, das conquistas, a eternidade vai sendo esquecida. Eu tive o desprazer de estar do lado de uma pessoa nesse final de semana e ela, bebendo uma cerveja, ela falou: tomara que Jesus não volte. Aquilo ali mexeu com o meu coração, porque naquele momento, aquele homem só estava se estribando diante da sua própria vontade. E esqueceu que tem um texto bíblico: louco, e se hoje eu pedir a sua alma, o que você vai me entregar? Irmãos, aqui fica algo para a sua vida. Ensine os seus filhos o maior sonho da vida, que não é ter mais que essa terra impressa, mas ter um Deus que cuida de nós além dessa terra. E ensine o seu filho a cada dia encontrar com Jesus. E estamos chegando o tempo que, por multiplicar a iniquidade, o nosso amor tem se esfriado. Acredite, vigie, como eu falei lá em cima, para finalizar, que, portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então Jesus está voltando para mim, para você, para o incrédulo, para o ímpio, para o crente, para o descrente. O compromisso do céu com a terra está próximo do Senhor vir nos ares. Aqui eu fico meu abraço, nem mais um, alimentando o seu lar. E espero que você, crente, que está ouvindo isso, volte para as Escrituras, volte para a esperança, para de se encher de coisa vazia, porque quando o céu preenche a nossa vida, a gente não vê mais espaço nessa terra. Aqui eu fico meu abraço e eu vou fazer uma simples oração. Senhor, eu te agradeço por essa tarde, por essa noite, por essa manhã, a qual cada um vai estar ouvindo e tendo acesso a esse podcast. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor quebre os laços, quebre as algemas e que novamente esse povo cumpra o que está em Apocalipse 3, quando adverte a igreja de Laodiceia. Adquire corilho para que veja o que o Senhor tem para fazer. Aqui está o meu papel, que o Senhor venha ministrar na vida das pessoas a esperança que excede todo entendimento. O que nós pensamos na terra não se compara ao que o Senhor tem preparado para nós no céu. Meu abraço, até a próxima, vamos que vamos. Amém?